Olá, eu sou o professor Elias Cruz e hoje estaremos continuando a tratar sobre os reinos africanos e falar um pouco sobre a escravização de seus povos. Lembrando, antes de acompanhar esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais temas históricos. Muntu é o termo de origem africana que significa homem. O plural de Muntu é Bantu, que significa os homens ou conjunto de homens, o povo. A palavra Bantu refere-se aos povos africanos que ocupam amplas regiões no centro e do sul da África. Esses povos possuem línguas aparentadas que, atualmente, são faladas por cerca de 300 milhões de pessoas na África. Algumas palavras de origem banta foram incorporadas à língua portuguesa: banguela, bagunça, cachaça, cachimbo, caçula, carimbo, encalifar, lenga-lenga, mambembe, maracutaia, moleque, quilombo, xingar, zonzo. Então, são várias e várias palavras de origem banta que estão dentro do nosso vocabulário. A maioria dos africanos escravizados que vieram para o Brasil pertencia ao povo dos bantus. Analisando seus traços culturais, como línguas e formas de organização, por exemplo, os estudiosos supõem que os bantus tiveram origem comum. Posteriormente expandiram-se pela África, difundindo suas formas de ser e de viver, língua, agricultura, criação de animais, etc. Nas palavras do historiador Alberto da Costa e Silva, a expansão dos bantus não foi feita por exércitos, embora tivesse de valer-se aqui e ali do uso da força, mas por colonos que ocupavam territórios e lhes pareciam vazios, tão rarefeita era a população. Dessa maneira, os povos bantus, bacongos, imbangalas, lundas, abundos, chonas, zulus e outros povos foram se sobrepondo ou se aliando aos demais povos do sul do Saara. Na segunda metade do século XIII, povos bantus formaram o que chamamos de Reino do Congo, na região ao sul do rio Congo. Esse reino expandiu-se ocupando territórios dos atuais estados africanos de Angola, Congo e República Democrática do Congo. Em 1483, navegadores portugueses liderados por Diogo Cão estabeleceram-se efetivamente os primeiros contatos com pessoas do Reino do Congo. Ao chegarem, os portugueses foram aos poucos percebendo que encontraram uma sociedade organizada sob o comando de um rei, o Mani Congo, que vivia na capital Banza Congo, cercado pela família, corte e conselheiros. Cabia ao Mani Congo receber tributos na forma de alimentos, tecidos, sal, metais valiosos e outros produtos, administrando a justiça e controlando o comércio. A autoridade do Mani Congo compreendia também a dimensão religiosa. Seu poder se impunha entre os chefes dos clãs familiares locais, Kandas, pelas diversas aldeias, lubatas e cidades, Banzas. No início do século XVI, a capital do reino Banza Congo era uma cidade do tamanho das capitais europeias da época. O Mani Congo vivia em construções que se destacavam das outras pelo tamanho, pelos muros que a cercavam, pelo labirinto de passagens que levavam de um edifício a outro e pelos aposentos reais que ficavam no centro desse conjunto e eram decorados de tapetes e tecidos de ráfia. Ali o Mani vivia com suas mulheres, filhos, parentes, conselheiros, escravos e só recebia o que tivesse nobreza suficiente para gozar desse privilégio. Na praça é que participava das cerimônias públicas e fazia contato com seu povo. Além do Mani Congo e sua corte, moravam na cidade artesãos, comerciantes, soldados, agricultores e cativos. Entre os artesãos podemos citar ferreiros, escultores, cesteiros, poteiros e tecelões. Os comerciantes promoviam o intercâmbio de artigos como sal, peças de cobre e tecidos de ráfia. Os agricultores plantavam dendê, banana, coco, sorgo e inhame. Criavam-se animais como cabras, porcos e galinhas. Todos esses costumes foram trazidos pelos africanos ao serem escravizados e deixados ao léu aqui no Brasil para serem comercializados. Apesar da escravidão, esses povos conservaram seus costumes por muitos e muitos anos, sendo que, dentre todos esses costumes, muitos ainda estão vivos dentro do Brasil nos dias atuais. Portugueses e congoleses estabeleceram relações amistosas e parcerias comerciais. Como parte da aproximação e aliança entre os dois povos, em 1491, o Mani Congo converteu-se formalmente ao catolicismo.
adotou o nome de Dom João I e a capital do reino foi rebatizada de São Salvador. O sucessor de Dom João I, seu filho Afonso I, estudou em Portugal e, durante seu reinado, procurou consolidar a criação do reino cristão do Congo. Porém, essa adesão ao cristianismo ficou restrita à família do rei e às elites que o cercavam. A maioria da população permaneceu fiel aos cultos tradicionais africanos. O comércio de escravos, inicialmente, era estabelecido não comercialmente, mas com algumas condições. Os prisioneiros de guerra e os acusados de crimes como assassinato, roubo, bruxaria e adultério eram as pessoas que eram escravizadas entre os reinos africanos. Uma pessoa também poderia oferecer a si mesma ou algum dependente familiar como garantia de pagamento de uma dívida, que, se não fosse quitada, levava a pessoa penhorada a perder a sua liberdade. Somente muito tempo depois, entre o século VII e o século XIX, que a escravidão comercial se iniciou, mas ela não começou por conta dos portugueses, mas por conta dos povos árabes, que, diferentemente do que ocorria no interior da África, essa escravidão era explorada. Mais do que especiarias e pedras preciosas, os árabes tinham interesse em adquirir escravos africanos para comercializá-los nos mercados muçulmanos de escravos provenientes de outras regiões. Então, não eram somente africanos os escravizados, mas também eslavos, búlgaros, gregos e turcos, lembrando que eram escravos comercializados por árabes. Somente após os primeiros contatos entre congoleses e portugueses com a vinda de Diogo Cão, em 1483, que o governo congolês e o governo português do período começaram a estabelecer novas práticas de escravização comercial. E essa prática foi adaptada para estabelecer e atender os interesses portugueses, principalmente no continente americano. O rei Afonso enviou parentes para estudar em Lisboa, esperando estreitar suas relações comerciais e culturais com os portugueses. No entanto, ele logo concluiu que o governo português tinha dois objetivos principais na África: escravos e metais preciosos. Inicialmente, Afonso I e parte da nobreza conga julgou possível exercer o controle sobre o comércio de pessoas e extrair vantagens dele, mas logo percebeu que isso era impossível. O rei, então, escreveu várias cartas ao rei de Portugal, como esta que se lê a seguir. Aspas. Dia a dia, os traficantes estão raptando nosso povo, crianças deste país, filhos de nobres e vassalos, até mesmo pessoas de nossa própria família. Essa forma de corrupção e vício está tão difundida que nossa terra acha-se completamente despovoada. Neste nosso reino, só precisamos de padres e professores, nada de mercadorias, a menos que sejam vinho e farinha para a missa. É nosso desejo que este reino não seja um lugar de tráfico ou de transporte de escravos. Fecha aspas, as palavras do rei Afonso. A partir do século XVII, as relações amistosas entre congoleses e portugueses se degeneraram em razão de vários conflitos que giravam principalmente em torno deste tráfico de escravos fomentados pelos europeus. Controlando a região de Angola, os portugueses se aliaram aos inimigos dos congoleses, os Diagas. Ao longo de sucessivos combates, saquearam as cidades do Congo e, por fim, mataram o rei congolês em 1665. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo podcast. Como falei no início, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também de compartilhar entre seus amigos, professores e educadores. Valeu!